Saudações a todos e saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. O nosso tema, o pensamento, é um tema que nos foi proposto pela Casa e está contido no capítulo 23 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É uma obra, como toda obra de Leon Denis, de grande vulto e com bastante ensinamentos para cada um de nós. A expressão pensamento, de um modo geral, refere-se a atividades mentais que podem ser compartilhadas no meio em que estivermos. Porém, na ótica de Leon Denis, e especificamente nesta obra e neste capítulo, ele refere-se a essa expressão, o pensamento, como algo que, além de mover os raciocínios, a nossa parte cognitiva, também vai mover processos emocionais, intuitivos e espirituais. Nesta obra, mas também neste capítulo, o pensamento, ele vai se debruçar pelos chamados grandes temas humanos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que é Deus, e também abordar com bastante intimidade os temas básicos da doutrina espírita, como a faculdade dos espíritos, a reencarnação e o pensamento. Então, nós selecionamos algumas frases, alguns parágrafos que estão neste capítulo e que consideramos serem de maior expressão para entrarmos no pensamento de Leon Denis. Ele diz: o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno, aqui pensamento eterno com letra maiúscula, referindo-se a Deus, assim como esse pensamento projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o pensamento do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, nessa perspectiva, nós podemos deduzir que Leon Denis está nos ensinando que o pensamento humano nunca será original, na ótica divina. Porque o pensamento humano, ele sempre vai explorar o universo divino. E esse universo é criado por Deus. Se nós somos criaturas, se nós somos filhos de Deus, por mais que concebamos algum pensamento que seja considerado inovador, que seja considerado original no contexto em que nos situarmos, do ponto de vista divino, esse pensamento nunca será absolutamente original. Ele sempre será original, mas com uma parcela de relativismo. Bem, isso não choca-se com o fato de que nós temos a capacidade de pensar e ativar os nossos dispositivos de raciocínio, até porque este é um dos atributos que fez com que nós saíssemos do chamado por alguns reino animal e adentrássemos ao reino da humanidade, quando o nosso pensamento então passou a ser o chamado pensamento contínuo. Mas esse atributo, essa qualidade, ele vem com uma responsabilidade, que é o livre-arbítrio. Então, como dizíamos, o fato do nosso pensamento não ser nunca totalmente original não vai se chocar
com a nossa capacidade de pensar, porque nós temos o livre-arbítrio, que é consequência do pensar. Mas mesmo esse livre-arbítrio não é utilizado 100% por nós, conforme ensina o Espírito Emmanuel, quando ele vai nos esclarecer que o livre-arbítrio nunca vai ser usado totalmente por nós, porque sobre o livre-arbítrio pairam as determinações divinas. Então, quanto mais próximo estivermos da escala, chamada da escala dos espíritos inferiores, dos espíritos atrasados, menos teremos um livre-arbítrio amplo. E quanto mais próximo da chamada angelitude, maior a nossa amplitude no livre-arbítrio. E essa originalidade do nosso pensamento, conforme já mencionamos, ela será uma conquista daqueles que conseguirem conceber conceitos antes que seus pares naquele contexto em que estivermos situados. Mas o fato de entendermos que o nosso pensamento sempre vai abordar, sempre vai explorar o universo, que é a criação de Deus, nos faz sermos mais humildes. Porque no mundo em que vivemos, cada vez mais consideramos-nos como detentores completos de ideias, de pensamentos, de concepções artísticas, literárias, filosóficas e de oratória também. Mas quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e observamos a importância da humildade, isso vai fazer com que automaticamente nos tornemos mais solidários. Ao notarmos que devemos ir buscar a humildade, a solidariedade estará atrelada a essa questão do pensamento, porque existem conquistas do conhecimento, da cultura, que infelizmente ficam dentro de castelos do egoísmo, com o rótulo de prerrogativa intelectual. Porque muitas das pessoas que não têm condição de pagar pelo acesso a esse conhecimento e essa cultura, sucumbem. Milhões de pessoas. E aqui não estamos apenas mencionando as pessoas que têm pouco ou raríssimo acesso às condições de saúde, aos remédios, à ciência, mas também à arte, à cultura, à filosofia, ao saber. Porque Leon Denis está falando mais especificamente nesta abordagem do pensamento para os artistas, para os escritores, para os poetas, para os filósofos e para os oradores. E como já diz um trecho de uma famosa música brasileira, a gente não quer só comida. A gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte. Porque os que já pesquisaram um pouco sobre o momento em que nós chamamos de uma maneira coloquial a época do homem das cavernas, lá na pré-história, a gente vai observar que as pesquisas mostram que nas cavernas existiam as famosas, e existem ainda, as pinturas rupestres. O que são as pinturas rupestres? Eram pinturas feitas no interior das cavernas, normalmente com sangue de animais. Numa época em que os homens e as mulheres estavam preocupadíssimos com a própria subsistência e com a sobrevivência, porque viviam num mundo hostil, aonde precisavam o tempo todo estarem buscando o seu alimento e a sua proteção em relação aos animais selvagens. E mesmo assim,
eles achavam disponibilidade de tempo para se dedicarem à arte, nessas pinturas rupestres. E, por exemplo, na fabricação de instrumentos musicais feitos com ossos de animais, ou até ossos humanos também. Então, cultura, conhecimento também é alimento para a alma. A gente sucumbe se a gente não tiver todo esse arcabouço. É claro que as necessidades básicas, a própria qualidade, né, como básicas, elas têm que ser atendidas primeiramente. Mas isso não é a única coisa que nós necessitamos, exatamente porque nós não somos mais animais. Nós já ultrapassamos esse estágio. E Leon Denis continua nos dizendo agora a seguinte frase: a missão dos obreiros do pensamento é grande, temível e sagrada. É interessante como que ele sempre refere-se às pessoas que produzem conteúdo intelectual, artístico, filosófico, como obreiros do pensamento, os trabalhadores do pensamento. E ele diz que essa missão vai ser grande, por quê? Ela vai ser grande porque ela tem que iluminar jornadas da humanidade. Mas ela será temível porque, se essa missão não for bem realizada, as consequências serão vigorosas, tanto para a ascensão ou para a queda. Não apenas daquele que produziu um pensamento que seria nocivo, quanto para aqueles que foram arrastados por aquele pensamento. Então, como já mencionamos, Leon Denis vai falar para escritores, artistas, e aqui os artistas, nós podemos abrir um leque, não apenas artistas como atores, atrizes, mas também cineastas, músicos, pintores, escultores e todos aqueles que se dedicam à arte, aos escritores, aos oradores. E podemos também abrir um leque maior para os oradores. Os oradores não apenas os palestrantes, os que falam para um grupo maior de pessoas, mas todos nós que no nosso verbo, inclusive nos diálogos cotidianos, estamos conversando, estamos nos influenciando uns aos outros. Mas, em relação aos artistas, aos filósofos, a gente vai considerar que são aqueles que alcançaram facetas da verdade na vanguarda de nós outros. Portanto, por militarem nessas áreas há bastante tempo e terem uma produção muito grande, eles têm uma atenção especial das pessoas. Eles têm o famoso carisma. Por isso, é muito importante para eles tocarem a alma das pessoas. Nós ouvimos muito dizerem o seguinte: olha, é importantíssimo que um estudante da área da saúde, por exemplo, tenha uma formação perfeita, porque ele está lidando com vidas, e ao lidar com vidas, ele não pode errar, ou não deveria errar, porque pode acontecer, por exemplo, uma desencarnação ou uma sequela indesejada. Concordamos com isso. Mas, ao mesmo tempo, é relegado aos outros, às outras pessoas que lidam com arte, com literatura, com filosofia, uma posição considerada um pouco menor. Bem, se a pessoa que está lecionando filosofia, arte, ou que esteja falando, fizer alguma bobagem, falar alguma bobagem, ensinar alguma coisa equivocada, isso não terá uma consequência tão séria, porque ninguém vai morrer por causa disso. Será? Será que uma pessoa que escreve um livro, aonde ela vai vender milhões desses exemplares, porque ela tem carisma, porque ela consegue chamar a atenção das pessoas, porque ela é famosa, porque ela é celebridade, mas o conteúdo deste livro é um conteúdo que leva as pessoas à depressão,
Uma pessoa que já esteja no momento difícil da sua vida, a partir daquele momento, não pode se suicidar? Claro que sim. Nós vemos exemplos diários disso acontecendo. Então, a responsabilidade das pessoas que estão nestes segmentos também é muito grande. E a gente percebe também que cobra-se muito de políticos que não cumprem promessas, ou que jamais cumprem promessas. E claro que sim, devemos exercer a nossa cidadania, mas a gente não percebe a mesma veemência ao se cobrar de correntes artísticas, literárias, filosóficas, quando estas também se encaminham para rumos lamentáveis. Porque pessoas desavisadas, pessoas inocentes, podem estar consumindo aquele tipo de arte, de literatura, de filosofia, ou que está sendo dito, e considerarem aquilo como uma verdade. E a partir dali vão concebendo caminhos lamentáveis para as suas vidas. Leon Denis prossegue e nos diz o seguinte: para que o pensamento tenha força total e amplitude, é necessário explorar os grandes problemas humanos. Quais são os grandes problemas humanos? Aqueles que sempre tiram o sono da humanidade, vamos dizer assim. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que é Deus? Não por acaso essa pergunta, essa questão, que é Deus, consta como a primeira pergunta de um livro dos Espíritos. Porque é uma questão fundamental, é o ponto de partida. E neste mesmo capítulo, onde é abordado essa questão, que é Deus, os Espíritos superiores nos ensinam que Deus é a causa primeira de todas as coisas e que o universo não existe de toda a eternidade. O que sempre existiu é Deus. O universo teve um momento da criação que nós não entenderemos, não conseguimos conceber quanto que é. Mas ele foi criado um momento por Deus. Por isso, o nosso pensamento sempre será baseado na criação divina. Porque tudo que nós concebermos com relação a pensamento, a criação artística, literária, será baseado naquilo que vimos, ouvimos e sentimos. E este ver, ouvir e sentir poderá ser no plano físico e também no plano espiritual. Então a gente vai estar sempre, de alguma forma, copiando a criação divina. Leon Denis continua nos informando que em todo poeta, artista ou escritor, existem sementes de mediunidade inconsciente. Vejamos como que ele coloca isso. Ele não diz que é a maioria ou alguns, ele diz que em todo poeta, artista, escritor ou orador existem sementes de mediunidade inconsciente. Por quê? Porque o artista, o poeta, o filósofo, o escritor, ele vai ativar os seus mecanismos mentais, intelectuais, mas ele vai agregar a esse pensamento de uma forma bastante contundente a emoção, a intuição e a espiritualidade. Então, por isso, essas sementes de mediunidade estão presentes ali. E já que nós estamos falando na questão da semente da mediunidade, Leon Denis, né? O que a semente nos sugere? Uma planta, que no futuro será uma árvore. E nós já sempre ouvimos essa metáfora em relação à árvore. A árvore sendo a metáfora com relação a um livro ou a pessoas, não é mesmo? E com a mediunidade, essa alegoria, ela vai se alinhar perfeitamente. Então, já que ele colocou estas pessoas
como médiuns inconscientes, nós como espíritas, sabemos que a semente, seguindo essa alegoria, a semente vai precisar de água, ar, terra e luz. Então, o artista, o poeta, o filósofo, o orador, o escritor, enquanto médiuns inconscientes, precisarão do que a semente necessita, a terra. O que será a terra fértil para esses obreiros do pensamento? Será a união das pessoas. A união das pessoas vai deixar essa terra fértil para que essa árvore, essa planta em desenvolvimento, crie raízes profundas. Raízes tão profundas que venha a ventania que vier, o problema que vier, a árvore balança, ela verga, mas ela não cai. Não foi assim que aconteceu com Zaqueu? A história de Zaqueu não é tão conhecida por todos nós? Quem era Zaqueu? Era um publicano, um cobrador de impostos. E por isso mesmo, odiado pelos seus compatriotas. Principalmente porque naquele momento histórico, o Império Romano dominava aquela região. E cobrava impostos pesados dos povos dominados. Zaqueu, portanto, era considerado um traidor da pátria, porque estava aliado aos romanos, cobrava impostos e cobrava além do que era necessário cobrar. Mas ainda assim, a gente percebe na história dele que ele já era um espírito antigo, um espírito que já tinha conhecimento de leis divinas, mesmo que fossem conhecimentos inconscientes. Porque não por acaso, quando ele soube que Jesus iria passar por Jericó, a cidade onde ele residia, ele tenta o quê? Ele vai tentar ver Jesus. Vejamos que ele não queria conversar com Jesus. Ele não queria ter um diálogo com Jesus. Ele se contentava em ver Jesus. Por quê? Porque o cobrador de impostos, e principalmente no caso dele, era uma pessoa que era colocada à margem da sociedade. Ninguém frequentava a sua casa. Como um traidor da pátria e uma pessoa que confraternizava com os gentios, ou seja, qualquer um que não fosse israelita, que não fosse judeu, ele vivia isolado. Então, ele jamais imaginaria que Jesus iria conversar com ele, muito menos frequentar a sua casa. Ele já se contentava em ver. Então, ele vai subir numa árvore, segundo a narrativa bíblica, que é um sicômoro, ou seja, uma árvore com raízes profundas. Então, a gente vê o paralelo do ponto de vista espiritual. Ele era um ser que tinha raízes profundas, porque ele já tinha um conhecimento interior das leis divinas, mas ainda não tinha a coragem de colocar em prática. Era um acumulador de bens materiais. Então ele sobe naquele sicômoro e Jesus vai o contactar olhando nos olhos. Então, fechando esse parênteses, então essa semente vai precisar das terras férteis, que serão representadas pela união das pessoas, e no nosso caso em particular, a união dos espíritas, tão almejada, tão comentada, já há tanto tempo pelo espírito Ismael, mas tão desprezadas por nós espíritas que estamos, infelizmente, com a tendência a nos dividir em grupos A, B ou C. Essa semente de mediunidade vai precisar também de água, porque a água, ela vai propiciar que a seiva do Evangelho inunde a casquinha daquela semente, que está fazendo com que aquela plantinha cresça com essa força. Essa mediunidade inconsciente dos artistas também necessitará de ar, que será a psicosfera pura,
o ar puro, o chamado hálito de Deus, representado pelos espíritos superiores e protetores que estarão ao nosso lado, desde que os evoquemos através de ações e pensamentos. E por fim, essa mediunidade inconsciente necessitará do sol, que é Jesus. Não foi ele que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, essas metáforas estão muito bem alinhadas com o tema da mediunidade e são alegorias em que nós observamos já que existem várias culturas, vários autores. E estas palavras, meus irmãos, são palavras que não são para serem ouvidas apenas, entendemos como palavras bonitas, para serem ouvidas sem entusiasmo e ditas sem entusiasmos. São palavras que trazem para a gente a esperança de que o nosso mundo, a nossa doutrina, os nossos artistas, escritores, poetas, artistas e filósofos, todos estejam com a copa de suas árvores recebendo e emitindo mensagens belíssimas para o lado de lá ou para o lado de cá. Então, qualquer que seja a estética adotada pelo dito obreiro do pensamento, a sua missão é de expressar obras que atravessam a alma das pessoas. Isso não é pouca coisa. Atravessam a alma das pessoas, imprimindo-lhes a marca das verdades eternas. E como a gente está falando muito na questão do pensamento, a gente pode imaginar, mas um músico, ele precisa de pensar para compor? Porque nós temos essa ideia muito romantizada do músico, do artista, que é aquele que está sempre distraído no seu mundinho, ou no chamado mundo da lua, mas que aqueles que estão dedicados às chamadas ciências exatas, não, eles são mais compenetrados, eles são racionais, eles são lógicos. Mas será que isso vai se aplicar também a um músico, já que estamos falando de artistas? E a resposta é um enfático sim. A famosa e tão festejada capacidade extrema de Mozart em compor com grande facilidade, ela é fruto de várias encarnações, aonde ele foi estudar os intrincados mecanismos de harmonia e composição musical, para depois aliar esse conhecimento técnico com emoção, intuição e espiritualidade e produzir obras que chegaram até hoje para nós. Esse compositor, Mozart, todos já devem ter ouvido falar, do século XVIII. Nós já estamos no século XXI. Por que até hoje as suas obras nos tocam, nos atravessam a alma? Porque a mensagem ali impressa não se esgotou. Exatamente porque o que ele fez teve toda essa elaboração do pensar, do conceber, do se inspirar, aí depois registrar a sua música. Nós temos um exemplo desse compositor, e, como já mencionamos, ele tinha uma capacidade extraordinária de compor com muita facilidade e com muita rapidez. E ele necessitava de registrar em partitura uma obra chamada Sonata em Sol Maior para piano e violino. E ele teve que fazer isso no final de uma noite. E a obra seria executada no dia seguinte. E ele, com essa capacidade muito grande, fruto do pensar, do se emocionar, do intuir, de várias encarnações e de muito esforço, ele vai conceber essa obra em pouco tempo, no final de uma noite. E como ele já estava cansado, ele registrou na partitura
a parte relativa ao violino, para que a pessoa que fosse interpretar a obra, o concerto seria no dia seguinte, a pessoa tivesse a partitura e pudesse tocar. Pois bem, a parte do piano não houve tempo dele fazer isso, ele precisava descansar. Então ele optou por reter na memória a parte que seria executada, porque ele mesmo iria executar. E assim ele o fez. Posteriormente ele vai registrar essa obra. Então alguns podem pensar, poxa, mas ele era um profissional, isso não é tão difícil. É difícil sim. Quando são obras mais simples, mais fáceis, músicas pequenas, músicas assim, mais palatáveis, digamos assim, é mais fácil a gente reter na memória, mas uma sonata inteira não é fácil. Bem, Leon Denis vai continuar dizendo para nós que ciência e filosofia, religiões e artes serão promovidas ou despertadas pelo Espiritismo, porque será através da terceira revelação que estes domínios podem receber luzes para revigorar teorias e metodologias, estender o conhecimento ao admitir as outras dimensões da vida, se utilizarem do intercâmbio com o mundo espiritual e receber fontes inesgotáveis de inspiração e emoção. Ou seja, ele está dizendo que se nós abrirmos o nosso pensamento, a nossa concepção do pensar, para essas ideias que formam a espinha dorsal da doutrina espírita, quais sejam? Deus, reencarnação, sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, comunicabilidade com o mundo dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Ele está dizendo que se os artistas, filósofos, escritores, oradores, pautarem as suas criações, suas concepções nesses 5 grandes pilares do Espiritismo, eles sim serão co-criadores que estarão a serviço da humanidade. Por isso, Paulo dizia-se servo. Em várias de suas cartas, Paulo sempre referia a si próprio como servo. Bem, prosseguindo. Exatamente por esse motivo, por estarmos vivendo num mundo de transição, aonde os ditos trabalhadores do pensamento têm uma responsabilidade muito grande com o nosso mundo, já estão reencarnando em nosso planeta almas altruístas, porque os chamados obreiros do pensamento, em sua maioria, desviaram-se de sua verdadeira incumbência. Estão trazendo obras que têm um falso brilho, uma falsa erudição, induzindo as pessoas à depressão, à tristeza, ao ateísmo, ao suicídio e à sensualidade exagerada. Inclusive, dentro do meio espírita, é muito comum a gente encontrar oradores, escritores hábeis, vaidosos, dizendo que é necessário que já tenhamos uma 4ª revelação, porque a obra de Kardec já estaria obsoleta. Uma grande presunção. Porque nós ainda não saímos da primeira revelação. A primeira revelação não é a lei de justiça? O que o livro dos Espíritos nos traz como definição, como conceito de justiça? Traz o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Vamos repetir: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Nós fazemos isso? Não fazemos isso. Então nós ainda estamos na primeira revelação. A segunda revelação, a lei do amor, nós estamos largamente distanciados dela. Se a primeira revelação a gente ainda não absorveu essa lição, quanto mais a segunda revelação. Então as palavras de Leon Denis, embora a primeira publicação deste livro date de 1908,
continuam muito atuais. Quando ele diz aos pensadores, aos artistas, que não desperdicem as suas obras com coisas medíocres, servindo a interesses baixos e volúpias inferiores. Então, os nossos talentos estão sendo mal aproveitados. Assim como os servos da parábola, a famosa parábola que fala dos talentos. E essa palavra servos nos chama a atenção. Talvez resida aí o motivo pelo qual nós não estamos fazendo brotar os nossos talentos com a exuberância que deveríamos. E aqui, quando a gente diz talento, não apenas mencionamos aos grandes poetas, aos grandes escritores, aos grandes artistas. Cada um de nós temos os nossos talentos. Porque um dos significados da palavra talento é o desejo de realizar. Todos nós não poderemos ter o desejo de realizar alguma coisa? O desejo de realizar como pais, mães de família, como professores, como profissionais na arte em que estivermos exercendo. Então a gente está desperdiçando os nossos talentos, porque nós nos achamos como deuses. Não existe uma outra parábola em que Jesus fala do administrador infiel ou o mordomo infiel, quando ele fala que havia um senhor que tinha servos, mas também tinha um administrador, que é aquele que está numa posição superior do servo. E esse administrador foi infiel, ou seja, ele não cuidou com honestidade dos bens daquele senhor. Eu acho que aí está o problema. Todos nos sentimos como administradores dos pensamentos, das obras, das concepções. E a gente vai mal administrando isso. Quando o Senhor chega, o Senhor vai nos pedir conta do que fizemos com aqueles talentos mal aproveitados. Este Senhor, claro, nessa metáfora, é Deus. E ele chega para os servos. Primeiro, esse Senhor, ele se ausenta do seu reino. É exatamente isso que acontece. Deus nos promove, nos dá talentos que não foram conseguidos de uma forma mágica, sem esforço, mas Ele nos concede potenciais em forma de ideias, de concepções, de criações, e nós, através do trabalho, vamos exercitar esses talentos. Através do trabalho. Porque em O Livro dos Espíritos consta para nós a informação de que trabalho é toda ocupação útil. Logo, o escritor, o orador, o poeta, o artista, que não estiver fazendo uma obra que seja útil para a humanidade, o que ele está promovendo é uma atividade, mas não um trabalho, na perspectiva divina. Então, nós vamos nos dar conta que na obra Os Mensageiros, de André Luiz, ele vai nos esclarecer um pouco acerca das concepções artísticas. Porque a nossa vaidade não nos permite entender que, como artistas ou escritores ou oradores, a gente está sempre copiando de alguém. Ou daqueles que nos precederam e deixaram ensinamentos registrados, ou de consciências generosas que estejam nos inspirando o que dizer, o que escrever, o que compor. E a gente vai achando que somos deuses. Mas em Os Mensageiros, quando André vai na casa de Ismália e Alfredo, no plano espiritual, ele observa uma tela belíssima e fica impactado com aquela tela e comenta
talvez um pouco vaidoso, que quando ele estava encarnado em nosso país, ele teve a oportunidade de ir para a França e viu o original daquela obra no Panteão de Paris. Quer dizer, ele ainda esnoba um pouco. Entretanto, é-lhe dito que a obra que estava no Panteão de Paris é uma cópia da obra que estava em nosso lar, no plano espiritual. E ele vai além, que o grande pintor que fez essa tela, ele se inspirou na tela vista no mundo espiritual em desdobramento. Ou seja, a gente está sempre pegando uma colinha aqui ou ali. Mas como já mencionamos, isso não significa que cada um de nós não tenhamos o nosso lado genuíno, que não tenhamos a nossa própria individualidade, a nossa originalidade, porque todos somos criaturas únicas. Então, todos esses conhecimentos, do ponto de vista da ciência, da arte, da filosofia, que nos chegam, serão elaborados por cada um de nós de maneiras diferentes, de maneiras únicas. Aí estará a originalidade. Então, quando o André percebe isso em relação a essa tela, ele vai comentar com seus instrutores, que mais sábios que ele, vão dizer o seguinte, em relação às concepções artísticas, abre aspas, ninguém cria obras sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas dos caminhos de Deus. E pegando um pouquinho mais de carona com André Luiz, ele ainda na casa de Ismália vai se comover mais ainda quando ele a escuta interpretando ao órgão uma peça, segundo ele, uma peça musical belíssima, tão bela que ele nunca havia ouvido uma coisa tão igual, daquela maneira. E ele fica emocionadíssimo, porque ele menciona que Ismália não cantava, não havia nenhum cantor ou cantora ali. Ela apenas estava executando uma peça ao órgão. Era só som. Não tinha uma melodia, não tinha uma palavra. Mas ainda assim, através daquele som, ele vai identificar na essência da melodia uma prece que ele não estava escutando pelos sentidos perespirituais, mas que ia em cheio na sua alma. Então vejam bem, para aquelas pessoas que estão sempre questionando, digamos que a validade das obras básicas e de obras subsidiárias sérias, como a de André Luiz, a gente pode se ater a esse pequeno trecho. Como que isso pode acontecer? Como que um som pode atravessar o corpo espiritual, que é o corpo pelo qual a alma percebe e sente o que está ao seu redor? Este som, segundo ele, estava impregnado pela prece. Nós não sabemos como que isso acontece do ponto de vista científico, porque o plano espiritual é um plano semimaterial. Ali existem também os átomos, as moléculas, claro que em outro estado. Mas existe a ciência do plano extrafísico também. E nós não sabemos explicar como que isso aconteceu. Como podemos dizer que essas obras estão ultrapassadas e que já consumimos tudo que elas podem nos trazer? É porque ainda nos sentimos como administradores. Mas lembremos-nos da parábola de Jesus. O administrador é um administrador infiel, porque ele não sabia, ou ele de má fé utilizou mal os talentos que foram confiados para ele. Então essa arte sofisticadíssima que Ismália ali brindou todos os que estavam ouvindo,
é uma arte com alto nível de superioridade, que vai exigir da intérprete, no caso ela, não só que saiba muito sobre música, como também tenha uma espiritualidade elevada. Porque Aniceto vai explicar para André o seguinte, que a melodia e a prece eram, digamos que, responsabilidade de Ismália. Foi ela, com suas conquistas individuais, com a sua elevação espiritual, conseguiu produzir aquela melodia, impregnando uma prece no som. Porém, a luz que ele viu do alto, jorrando sobre ela, é uma luz superior. Ou seja, todos nós precisamos dessa inspiração superior. Como já havia dito antes, ninguém cria obras sem ver, ouvir ou sentir. E essa modalidade especialíssima de mediunidade voltada para a arte, ela existe. Existe e é praticada mesmo que alguns de seus intérpretes não tenham consciência total desta ação. Então nós sabemos que os talentos que nós recebemos, nós temos o dever de compartilhar com as outras pessoas. Sejam considerados por nós talentos diminutos, talentos médios, grandes talentos em qualquer área, mas como o assunto específico aqui fala de artistas, poetas, escritores, oradores, filósofos, vamos nos ater a essas pessoas. Mas cada um de nós não tem um pouquinho de poeta, de escritor, de orador, de artista? Então, cada um de nós pode, através dos seus talentos, influenciar uns aos outros, multiplicando esses talentos. Porque a palavra talento, na sua etimologia original, ela significa soma, quantia em dinheiro, valor. Então, a gente pode considerar aí, quando estamos pensando em talentos, do ponto de vista de Deus, seria o universo, toda a sua criação, o seu pensamento criador. Então, quando Deus nos dá esses talentos, na forma de pensar, de compor, de pintar, de escrever, de falar, nós devemos recebê-los no outro sentido que a palavra talento possui, que é o desejo de fazer, o desejo de realizar. Por isso, quando esse Senhor retorna, ele vai pedir contas aos seus servos dos talentos. E o servo que diz a ele que multiplicou os talentos, e aí que a gente pode dizer que esses talentos seriam obras artísticas, filosóficas, literárias. O Senhor vai saudar esse servo, mas não porque ele multiplicou aquela quantia, não por si só, mas ele vai saudar esse servo principalmente por ele ter sido bom e fiel. Foi diferente do que aconteceu na outra parábola com o administrador. O administrador foi infiel. E quanto ao servo infiel, ou seja, aquele que não multiplicou os talentos, que nós poderíamos traduzir aqui, naqueles obreiros do pensamento, que produzem obras nocivas, prejudiciais a si e aos outros, esse obreiro enterrou o talento. E quando o Senhor, no caso da parábola, se acerca dele e pergunta: cadê o talento que você enterrou? O que ele vai responder para ele? Ele vai responder: Senhor, eu sei que tu semeias aonde não existe nada, e eu temo ao Senhor. Ele diz que ele tem medo do Senhor. Quem teme é quem não conhece o amor. Quem teme é quem não ama e não sabe receber o amor. Ou seja, esse servo está longe da segunda revelação. Não é isso que acontece? E o que o Senhor responde para ele na parábola? Pela tua própria boca o condenarei.
porque ele mesmo disse que ele enterrou o talento. Então, quando a gente vê essa frase, ou lê essa frase no Evangelho, o Senhor dizendo ao servo: pela tua própria boca o condenarei. Então, essa boca a gente pode entender por tuas próprias obras literárias, artísticas, filosóficas, da fala, né? Aí esse servo vai ter o talento retirado. Posteriormente, porque a gente sabe que as oportunidades dadas por Deus são inúmeras, ele vai retornar para multiplicar esses talentos. Só que agora ele vai ter muito mais dificuldade. Querem ver um exemplo disso? O famoso escritor português Camilo Castelo Branco, um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Ele era ateu e suicidou-se porque não pôde suportar a prova da cegueira. E era uma pessoa muito famosa no seu tempo e até nos tempos atuais, para quem gosta de literatura. Então ele enterrou o seu talento de certa forma. Quando ele chega no plano espiritual, se ele era um suicida, ele mesmo conta na famosa obra, né, psicografada por Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicida. Ele vai ser resgatado desse lugar de sombras, de sofrimento. Por quem que ele vai ser resgatado? Pela legião dos servos de Maria. Legião dos servos de Maria. Ou seja, o servo não é aquele que é o escravo. O servo é aquele que quer servir. Então os servos de Maria ali vão resgatá-lo, mas a partir do momento em que a matéria que estava ligada a ele, porque ele suicidou-se, foi totalmente desintegrada, e assim ele teve possibilidade de ter acesso a um plano um pouco melhor. Lá, ele e outros que enterraram seus talentos, na sua maioria ateus, vão perceber o grande equívoco que cometeram. E ele não perde tempo. Antes de reencarnar, através da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, vai trazer uma obra monumental falando sobre a sua experiência enquanto suicida no plano espiritual. E é uma obra belíssima, porque foi escrita por uma pessoa que conhecia profundamente a língua portuguesa, porém, a parte técnica da obra teve assessoria de Leon Denis, que era o espírito que conhecia sobre o espiritismo, sobre questões espirituais, de maneira bastante intensa. Então, uma obra escrita a 6 mãos, né? Dona Ivone, Leon Denis e Camilo Castelo Branco. E, meus irmãos, como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte questionamento, que eu faço primeiro a mim própria. Como nós espíritas estamos enquanto obreiros do pensamento? Porque nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, é religião, é filosofia, mas é uma denominação religiosa considerada em que as pessoas que mais buscam o conhecimento, que mais buscam o estudo, ali estão reunidas. Então, que tipo de obras do pensamento nós estamos produzindo? E aqui eu digo obras não apenas do ponto de vista de escrever livros espíritas, ou fazermos palestras, ou músicas espíritas. Qualquer conversação que tivermos entre os nossos familiares, entre os nossos grupos de amigos, ou até aqueles não tão amigos, a gente está produzindo um pensamento, uma pequenina obra. Que tipo de obra que nós estamos produzindo? Estamos sendo servos, fiéis e bons? Ou estamos achando que já somos administradores? Então eu agradeço profundamente a atenção de todos vocês. Agradecemos também aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Que Jesus abençoe a todos nós.